paz do Senhor Jesus a todos. Estamos dando início ao nosso programa diário de leitura da Bíblia. É o tempo do seu dia, do nosso dia, que nós tiramos, reservamos para nos dedicarmos a conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, projeto eterno de Deus para a nossa vida. E coisa boa é nós reservarmos o tempo da nossa rotina, do nosso dia, para nos dedicarmos ao conhecimento da palavra de Deus, à leitura da Bíblia. Nós estamos no livro do Êxodo, né? Estamos no capítulo 7 do livro do Êxodo, no momento em que o Senhor já levantou Moisés e deu ordem a ele para que ele estivesse diante de Faraó com a ordem do Senhor, para que Faraó deixasse o seu povo sair do Egito, que estava ali escravo. Mas o próprio Deus disse a Moisés que endureceria o coração de Faraó, porque com grandes maravilhas e grandes juízos, o próprio Senhor tiraria o seu povo da terra do Egito. Nós estamos aqui no capítulo 7, nós vamos dar continuidade a essa leitura no versículo 14. Vamos ler todos juntos. Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então, o Senhor ordenou que Moisés fosse com Arão, e ali o Senhor transformou todas as águas do Egito em sangue. E os rios, por conta da morte, né, dos peixes ali, o rio fedeu, e não havia água para que os egípcios bebessem, e eles cavaram poços para que eles pudessem beber água. Mas, como o Senhor havia dito, o coração de Faraó se endureceu, e nem assim ele deixou o povo sair do Egito. Vamos ao capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, e dize-lhe:
Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo e aos teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, mais um sinal da parte do Senhor, que o Senhor ordenou que Moisés, junto com Arão ali, estendesse a vara sobre as águas, e dali subiram rãs para toda a terra do Egito. E houve um momento em que Faraó chamou Moisés e disse assim: ore ao Senhor para que cesse as rãs. E Moisés perguntou a ele: quando que eu vou fazer isso? Ele disse: amanhã. E Moisés orou ao Senhor, e as rãs cessaram, morreram as rãs, só ficaram as que estavam nas águas, mas o coração de Faraó, depois que tudo se acalmou, se endureceu ainda mais, e ele não deixou o povo sair como ele havia dito. Agora no versículo 16 do capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então, mais um sinal da parte do Senhor, em que todo o pó da terra se tornou em piolhos, que pegou em todo gado, em todo homem no Egito, e o coração de Faraó se endureceu. Os seus magos não conseguiram repetir esse sinal, e eles foram a Faraó e disseram: olha, isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu, porque o Senhor queria ainda operar grandes sinais e maravilhas, porque, como ele disse,
Ele tiraria o seu povo da terra do Egito com grandes juízos. Amém, queridos? Vamos encerrar a nossa leitura diária da Bíblia por hoje e amanhã nós damos continuidade. A paz do Senhor Jesus.